Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre Superman Legacy, depois da confirmação do David Corenswet e da Rachel Brosnahan como Superman e Lois Lane. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso se inscreveu agora, tá chegando agora no canal, chega junto aí que todos os dias tem dois vídeos aqui. Se você curte a DC, aqui no canal a gente fala muito sobre a DC, final de semana, feriado, dia do juízo final, apocalipse zumbi. Depois da confirmação aí do David Corenswet e da Rachel Brosnahan como Superman / Clark Kent e Lois Lane, né, os atores principais aí pra você começar um casting do novo filme do Superman, precisamos falar sobre o Lex Luthor e o Al Tort. E aí me leva uma coisa que é um pensamento que eu tenho aqui, eu queria saber a opinião de vocês. O Lex e o Al Tort vão ser a ameaça desse filme? Na minha opinião, sim. Eu não acredito que o James Gunn colocaria, tipo, o Lex, o Al Tort e um Brainiac, por exemplo, ou um Bizarro, por exemplo. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, o fato de você ter um filme do Al Tort anunciado, né, que vai ser o próximo filme, é um segundo filme do DCU, o Al Tort. O que acontece? É o Lex Luthor contatando o Al Tort, tendo um contato com o Al Tort para fazer com que o Al Tort combata o Superman. Ou talvez o próprio Al Tort trabalhe pro Lex Luthor e eles cuidem de Metrópolis ali. O Lex Luthor acha que por ser o cara que ele se considera o dono da cidade, né? Ele tem toda essa arrogância, toda essa soberba dele, né? Falar que tipo, Metrópolis é dele. Ele pode pegar e falar assim, beleza, eu tô pagando vocês aqui pra tomar conta da cidade no lugar desse cara aqui. Eu não gosto desse kryptoniano, tá ligado? É muita cara do Lex Luthor fazer isso. Então eu acredito que possa ser essa toda a... não a trama do filme, mas o lance do Lex Luthor estar aliado com esses personagens. Porque, assim, se você tem o Lex no filme e você tem o Al Tort, provavelmente eles vão trabalhar juntos. E aí você tem o Al Tort com várias formações. Eu acredito que, assim, se tiver uma formação completa do Al Tort, por exemplo, a Janice Park, o Meia-Noite, o Apollo, a Rapina, tipo, vários outros personagens assim, como tem nos quadrinhos do Warren Ellis com o Brian Hitch, o que acontece? O James Gunn, eu acho que ele não vai só por essas formações. Como é o James Gunn, a gente já conhece o James Gunn já há alguns anos, ele deve colocar alguns personagens que, às vezes, até colaboraram com o Al Tort nos quadrinhos, mas não são membros... ou só membros honorários, ou não são membros fixos. Eu vou dar um exemplo de um personagem que eu acho que pode estar nesse filme, que é o Grifter, que é basicamente aqui o bandoleiro, né, pra muitos. Eu adoro esse personagem, ele é um personagem super anos 90, né, ele tá ali no Wildcats. O Wildcats é uma fase bem subestimada ali do Alan Moore, poucos falam, né, o James Gunn, inclusive, ele comentou esses tempos aí sobre essa fase do Alan Moore aí, do Wildcats. E pra mim é o seguinte, assim, se você coloca um bandoleiro, que é o nome dele em português aqui, cara, isso já gera um interesse bem grande, porque o Meia-Noite é um personagem foda, o Apollo também, a Janice Park é muito foda, pra mim é a minha preferida ali. Aí você tem ela liderando e tal, ela deve ter um contato direto com o Lex pra mandar ali os personagens, porque assim, alguns desses personagens não aguentam sair na mão com o Superman, tipo o Meia-Noite, tá ligado? Ele tem um lance ali de um fator de cura e tal, o bandoleiro também não, mas aí você tem um Apollo pra isso, né, você tem talvez outros personagens, então é legal pra caramba, é bem interessante, porque o Lex pode já estar detendo também o controle de uma kryptonita, ele pode ter o conhecimento de uma kryptonita, a gente não sabe disso, né? Tem muita coisa massa que pode acontecer nesse filme. Essa pra mim é a ameaça do filme, o Lex Luthor e o Al Tort. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque no filme do Man of Steel, você sente falta de duas coisas: Superman Repórter e Lex Luthor. Tem easter egg ali da LexCorp e tal, tipo, enfim. E você vê o Clark Kent no final só. O filme do Man of Steel é um filme feito precisamente pela Warner Bros, né? Do tipo assim, traz aí o Christopher Nolan, um outro diretor novo e tal, vamos fazer. Ele é um filme que eu gosto bastante, só que ele poderia ter ido por outro caminho. Embora a construção desse filme deveria ser basicamente na pegada do Batman Begins, sabe? Então, é maluco isso. Eu não sei se é na pegada do Batman Begins também, mas é uma coisa que você sente falta, né? Do Lex Luthor, um Lex Luthor bom. Aí o Lex Luthor que você vê em Batman vs Superman, pelo amor de Deus, né? Não vamos nem comentar mais aqui. Esse Lex Luthor precisa ser bom, precisa ser ameaçador, ele precisa ser frio, calculista. Tem que mostrar que ele é o homem mais inteligente do mundo. Isso é muito foda dele. Então você tem que ter esses personagens se aliando ao Lex, né? Por exemplo, a Janice Park, que ela é a líder ali do Al Tort, pô, ela não vai se aliar com qualquer cara, tá ligado? Se não é um Lex Luthor, um cara de peso, um cara que vai ter um cara bilionário e tal, filantropo, super inteligente e tal, se aliar com esse cara pode ser vantagem pro Al Tort, né? Que as leis do Al Tort, todo o panorama de justiça dessa equipe é muito diferente de uma Liga da Justiça, de uns Titãs, de uma sociedade, de qualquer outro grupo que você pensar aí da DC, é bem diferente. Então acho que o James Gunn, ele tá trazendo o Al Tort pra fazer um contraponto com o Superman. Dá pra você colocar todos os personagens do Al Tort pra sair na mão com o Superman? Dá. Principalmente porque tem o Apollo. O Apollo é o único que talvez que
sairia na mão de igual pra igual, digamos assim, né? Sei lá, tem aquela animação, né? Superman vs Elite, pode ser isso, né? Eu acredito que o James Gunn vai trazer alguns personagens assim meio não óbvios do Authority, tá ligado? Que já participaram em algum quadrinho específico, misturar ali com a fase do Warren Ellis, né? Com o Brian Hitch e tal, mas eu acredito que ele vai fazer uma parada mais dessa, tá ligado? Tipo assim, beleza, é um filme que pode ser um filme de Superman, mas já introduz o Authority, você deve gostar dessa equipe, porque lembrando, o Authority eles não são necessariamente vilões, né? Eles são tipo anti-heróis. Então você tem esse lance da galerinha gostar de anti-heróis, né? Da Arlequina, gostar de um Exterminador, gostar desses personagens assim. O John Constantine, na maioria das vezes também, ele acaba sendo um anti-herói. Então, quando você tem esses personagens aqui, você introduz no filme do Superman, vai gerar um interesse do público. Tipo assim, pô, quando que é o filme desses caras? Então, por exemplo, a gente tá falando aqui muito da DC está em baixa, tal, porque ela realmente tá, vários fracassos um atrás do outro, tal. E a gente vai ver agora o Besouro, o Aquaman. Só que o que vai dar o interesse pro filme novo do Superman? É um reboot, são novos atores, talvez o James Gunn possa ajudar em termos de, pô, é um filme do James Gunn, ele nunca faz filme ruim e tal. Tem isso também. E aí também tem o lance do tipo assim, o Authority aparecer no filme ajuda muito o filme do Authority. Quando eu digo aparecer no filme, é ser a ameaça do filme e não aparecer numa cena pós-crédito. Porque, por exemplo, você pode fazer um puta de um filme, certo? Tem lá o Superman, o Lex Luthor e tal. E aí no fim da cena pós-crédito aparece o Authority. Beleza. Você vai falar, pô, quem são esses caras? Se o filme for muito bom, vai gerar interesse. Mas se o filme não for tão bom assim, não fizer tanto sucesso assim, vai ter menos interesse pro Authority. É tipo, quem que é o Authority? Quem que conhece esse grupo e tal? Aí outra coisa é você colocar eles na trama do filme. Aí você vai gerar um interesse muito maior pra assistir o filme deles. Vocês não concordam? Que nem um amigo falou, né, aqui nos comentários, até falei no vídeo passado. Será que o Authority não tá muito adiantado, né? Do tipo assim, pô, eles não poderiam aparecer mais pra frente, não poderia ser um Batman na sequência? Eu acho que tem que ser meio com calma. Por exemplo, isso aqui, eles estão fazendo uma construção do Superman, certo? Colocando ele frente a frente com o Authority, com o Lex Luthor, seu maior inimigo, que é o Lex e tal. E aí depois você faz o filme do Authority. Depois do filme do Authority, que você já apresentou ele no Superman e já fez um filme deles, aí você faz o The Brave and the Bold. Aí o The Brave and the Bold mais pra frente você vai ampliando isso tudo. Eu acho que o Superman vai ter um destaque absurdo no DCU, se tudo der certo, se tudo for bem feito, tiver sucesso e tal. Porque depois do The Brave and the Bold, o próximo filme é a Supergirl, né? E aí a Supergirl já é no espaço, tá? Isso sem contar as séries, né? Gladiador, o Lanterna Verde, a Waller, Creature Commands, várias outras também. Mas é interessante você colocar o Authority no filme, porque você vai enriquecer o filme deles na sequência. Acabando o Superman Legacy, deve ter um gancho, algo do tipo, pra ter um filme do Authority. O Authority vai ficar no DCU. O James Gunn, eu acredito que ele vai trazer uns personagens dessa pegada, tá ligado? Por isso que eu falo do Grifter, né, que é o bandoleiro. É um personagem, assim, que visualmente ele pode ter uma série e pode ser muito louco. Ele é tipo um Capuz Vermelho, tá ligado? Que é um personagem que muita gente gosta. O Capuz Vermelho tem toda a mitologia ali do Batman, Ossos de Lázaro, a morte do Robin, essas coisas mais icônicas e tal. Mas o Bandoleiro é um personagem assim que, pô, ele daria muito certo. E é um personagem tipo anti-herói, assim, usa arma de fogo, tem um visual bacana pra caramba, massa pra caramba, super quadrinesco, né? Porque os olhos são brancos. Eu não acho que se você for fazer um bandoleiro, você vai fazer uma parada de olho pintado de preto. Não, acho que o olho dele vai ser branco mesmo, assim, sabe? Então, esse universo do DCU, ele precisa ser mais quadrinesco. Ele não pode ser uma parada, não, realista. E se o Superman existisse no mundo real? Esquece isso. Metrópolis não existe, Gotham não existe, isso não é o mundo real, né? Nem o universo do Matt Reeves, que é super fundamentado no Grounded, né? Ele não é, mano, tipo, um universo realista. O universo que flerta com o realismo, que pra mim não é realista, é o do Nolan. Porque você tem ali algumas coisas de quadrinho também, principalmente no Begins, enfim. Ele vai mais pro lado realista, só que o The Batman vai menos. Embora também vá um pouco, mas ele vai menos, tá ligado? E é legal você abraçar a fantasia. Os heróis da DC são muito fantasiosos, né? Você tem Gotham, Metrópolis, é como, que nem o James Gunn falou, como Westeros, né? Gotham e Metrópolis são duas cidades completamente diferentes. Então você tem que mostrar isso logo no começo. Eu gosto muito da ideia do Authority ser uma ameaça no primeiro filme. Acho que pode gerar, inclusive, cenas de ação muito incríveis dos personagens e tal. Lembra o seguinte, o James Gunn sabe fazer filme de equipe. Tudo bem, isso aqui não é um filme de equipe, mas tem uma equipe, né? E uma equipe de personagens que ninguém conhece. Então é bem a cara do James Gunn. Tipo, jogando no seguro, sabe? Pô, beleza, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Superman, Lex Luthor, Lois Lane e tal. Ao mesmo tempo eu vou trazer uma equipe que ninguém conhece, apresentar esses personagens aí pra enfrentar o Superman. Se o Superman for bem construído nesse filme, você constrói o Authority. Basicamente você vai apresentar o Authority nesse filme, né? A construção eu acredito que vai ser muito por conta do Superman, o Clark Kent / Superman, o Lex Luthor, o ódio dele pelo Superman deve
crescer muito nesse primeiro filme, assim, e tal. Eles devem mostrar muito isso eminente, assim. E aí você vai ter o Altort em contraponto aqui com o Superman, que eu acho muito interessante. Os personagens do Altort, lógico, vai ter a polêmica de que as pessoas não gostam de ver super-heróis se beijando, heróis gays, inclusive e tal. Eu acho isso absurdo. As pessoas estão preocupadas com o sexo das pessoas. Eu acho isso a maior besteira do mundo. Cara, vá se divertir. Se o filme for ruim, você pode falar que o filme é ruim. A galera usa muito aquela palavra estúpida pra caramba, né? Que eu acho uma palavra super cheia de más intenções, que é lacração. Ah, eles estão lacrando. Vocês podem esperar isso daí, tá? Porque, tipo, não vão pensando que não vai ter nenhuma polêmica, não. O Apollo e Meia-Noite, eles são um casal, eles vão se beijar no filme. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, assim como é nos quadrinhos. Sempre foi assim. E, mano, qual é o problema? Pelo amor de Deus, qual é o problema disso? Vocês não amam? Os nerdola não amam quando a Arlequina sai nos beijos com a Era Venenosa? Não ama? Fala, nossa, esse casal eu gosto e tal. Puta hipocrisia, né, mano? Puta bagulho tosco pra caramba. Eu já tô falando isso agora porque isso já vai acontecer, tá ligado? Vocês podem esperar que isso vai acontecer. Se preparem porque vai ter isso quando aparecer o Apollo Meia-Noite lá, que são dois personagens muito massa. Inclusive, o Apollo tem aquele lance do... tipo, uma aura dourada nele e tal, que eu acho que vai ficar bem legal, assim, tipo, o uniforme todo douradão. E o Meia-Noite é tipo como se fosse um Batman, meio... sei lá, velho, é uma parada muito doida. Ele me lembra o Mão Negra, sabe? Dos Lanternas Negros, Natal, enfim. Esse filme me parece bastante interessante. Olha quanto personagem já tem em um filme só. Vocês podem falar, nossa, mas será que vai ter tempo de tela pra todo mundo? Mano, o filme chama Superman Legacy. Não à toa que vai ter o Altort na sequência. Então, finalizando o assunto aqui, eu não acredito que o James Gunn deve colocar um Brainiac, um Metalo, um Mongul. Não sei, eu posso estar errado? Posso. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso, porque senão o Lex Luthor e o Altort podem ficar muito de segundo plano, e eu não acho que é isso que ele quer fazer. Tudo agora vai ser conectado, e é aquilo que eu falo pra vocês, né? Se tudo der certo, você pode sonhar que tudo vai acontecer aqui. Ah, não, apareceu esse personagem aqui, beleza, sonha que ele vai aparecer de novo. Se você vai ter umas teorias concretas dos fãs, pode sonhar muito mais. Não é o Warner Bros. Fazendo o filme, né? Não é o Warner Bros. Com o Hamada, o Snyder, o The Rock. Não é essa galera fazendo. É uma galera que pensou esses 10 anos. Agora, a gente precisa torcer para que os filmes sejam bons, para que dê dinheiro para o Warner, para os acionistas não pressionar os Zaslav e os Zaslav não pressionar o James Gunn e o Peter Safran, para tudo dar certo, pra gente viver 10 anos de glória e felicidade. O mais legal que eu gosto desse filme, da ideia desse filme, é o Clark Kent no seu primeiro ano como jornalista do Planeta Diário. Isso, mano, vai ser muito da hora, porque ele já vai mostrar ele conhecendo a Lois, vai mostrar ele conhecendo o Jimmy, vai mostrar ele ali começando a sua carreira como repórter, ao longo do DCU, ele sendo um repórter. Cara, o James Gunn precisa fazer uma coisa muito importante com esse Superman. Você alinhar o Clark Kent com o Superman ao longo dos 10 anos. Esses dois personagens, que são personagens diferentes, né, por mais que sejam a mesma pessoa e tal, eles precisam ter um crescimento notório em 10 anos. Você precisa ver o Clark Kent e falar, esse cara é foda. Você precisa ver o Superman e falar, esse cara é mais foda ainda, tá ligado? E ter aquele disfarce impressionante. O grande público vai ver que ele vai pôr um óculos, vai ficar diferente, ele vai arrumar o cabelo diferente, ele vai pôr uma roupa mais engomadinha e tal. Quando ele for o Superman, ele vai ser um cara mais, né, mais tipo com autoconfiança, uma postura diferente, mais ereta. Mas pra mim essa é a ameaça do filme, Lex Luthor se unindo aí, contratando, bancando o Altort pra tomar conta de Metrópolis. Isso vai ter uma divergência aí com o Superman, que é o cara que vem ali pra fazer o bem, e de repente você vê ali a autoridade agindo de uma outra maneira, né? Do tipo assim, pô, a gente vai fazer a nossa justiça. Isso daí já gera um conflito muito interessante. Imagina as cenas de ação, como que você pode fazer uma parada muito da hora. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa do Lex Luthor e do Altort serem a possível ameaça desse filme aqui, que provavelmente deve ser, ou se você acredita que o James Gunn tá colocando ele só pra introduzir, pra ir pra um segundo filme, e que a ameaça vai ser, sei lá, o Brainiac, que vai ser o Bizarro, vai ser o Metalo, não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha, coloca aqui embaixo e as suas expectativas aí pra quem pode ser o novo ator aí do Lex Luthor, beleza? Tamo junto, até a próxima.